De volta com o OAB Cidadania e ainda falando sobre esses 23 anos do Estatuto da Advocacia, os avanços e desafios que ainda são enfrentados, a presidente da OAB, Fernanda Marinella, recebe o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, Telmo Calheiros, e também o diretor de prerrogativas, Silvio Arruda. Nós retornamos então o nosso Conversando com ela neste programa especial que comemora 23 anos do Estatuto da Advocacia. E vamos falar um pouquinho sobre o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. E além disso, vamos falar sobre prerrogativas e como está funcionando a diretoria de prerrogativas aqui da OAB Alagoas. Bom, mas para pensar em ética e disciplina, os advogados têm a responsabilidade sim, função social, mas função social com retidão de conduta. É importante que o advogado obedeça sempre e observe o Código de Ética e Disciplina. Inclusive, a norma é nova, recente. E vamos entender um pouquinho mais das novidades, então, do atual Código de Ética e Disciplina dos advogados brasileiros. Dr. Telmo Calheiros, é um prazer imenso receber no nosso programa para falar um pouquinho do Tribunal de Ética e do Código de Ética e Disciplina. Como está o novo código e quais são as preocupações na sua aplicação? Bom, Fernanda, é um prazer imenso estar aqui nesse programa da Ordem. O Tribunal de Ética, ele funciona basicamente com uma estrutura que são 6 turmas de julgamento. Essas 6 turmas de julgamento, elas têm uma divisão de competências, tá? E de acordo com o que houve agora na reformulação do novo Código de Ética, que entrou em vigência no ano passado, houve uma sensível diferenciação no aspecto que tinge a competência do Tribunal de Ética, na divisão dos procedimentos, criou-se um novo filtro de apreciação dos procedimentos, tá? E dentro dessa nova estruturação, o que é que houve? Houve um discernimento maior sobre como fazer a aplicação da normatização que antes existia, tá? Hoje, o novo código deixou mais claro como você interpretar aquelas vedações que tem no nosso Código de Ética. Então, com essa nova normatização, ficou mais fácil a aplicação das normas que existiam antes. Então, com isso, o que é que acontece? O Tribunal de Ética recepciona alguma denúncia que é recebida pela Ordem, ou algum representante que faz uma representação contra um advogado, e a depender desse tipo de representação em quem faz, a gente faz uma distribuição dentro da competência que tem o Tribunal de Ética. É importante lembrar o que um advogado não pode fazer, o que é vedado pelo Código de Ética e Disciplina, para que a sociedade tenha conhecimento, né, e tenha também ciência, informação importante sobre isso. O que é vedado para a advocacia? Bom, existe um rol de condutas que o nosso Código de Ética prevê. Por exemplo, atitudes concernentes a como se proceder com relação a um outro advogado, atitudes em relação ao cliente, atitudes perante o judiciário, perante o juiz, condutas como preservar a sua integridade, a integridade da profissão. Então, existe um elenco de várias normas condutas que lá estão colocadas. E é importante que o advogado cumpra todas essas regras para não sofrer um processo ético. Até porque o processo ético é uma mácula, a carreira desse profissional, não é? Não é ponto positivo para ninguém. Pois é, e lá nas penalizações que existem no Código de Ética, o advogado pode sofrer as penalizações mais simples, que são a advertência, até a mais grave, que é a suspensão, e até poder ser cassado o direito de advogar. E tem prazo para a aplicação dessas penalidades? Como a sociedade deve acompanhar isso, doutor Leão? Bom, existe um prazo prescricional que são de 5 anos, da ciência do fato, tá? Então, qualquer pessoa que se sinta lesada ou que tenha seu direito violado, ela tem o direito de vir até 5 anos após aquele fato, trazer o conhecimento da OAB. E a OAB tem 5 anos para fazer o processamento. E aí se instaura um processo, há uma instrução desse processo, há direito a contraditória e ampla defesa durante o processamento para este profissional, Isso. As provas são produzidas e posteriormente elas são julgadas. Isso. O julgamento é feito aqui na seccional de Alagoas, não é isso? O rito processual é um processo administrativo, ele nasce por uma representação ou quando a OAB toma ciência, tanto a presidência da OAB como a presidente do Tribunal de Ética pode fazer uma representação ex officio. Inicialmente, essa representação vai para a presidência da seccional, é nomeado um conselheiro relator, ele faz a instrução processual, coletiva de testemunho e coleta de provas, depois é emitido um parecer. Após esse parecer, que é pela condenação ou não, esse processo vai para o Tribunal de Ética. E lá ele é distribuído para uma das turmas onde é feito o julgamento.
É importante que se compreenda que a Ordem dos Advogados do Brasil não só controla o exercício da advocacia, fiscaliza, como também aplica penalidade para os advogados que desrespeitam as regras, que desrespeitam a ética prevista no Código, né? Então é importante deixar claro que a Ordem dos Advogados do Brasil também tem essa preocupação. Não só a preocupação com a manutenção e a defesa da Constituição, a manutenção do Estado democrático de direito, mas acima de tudo, o controle do exercício da advocacia também é papel da OAB. E nesse ponto, o Tribunal de Ética e Disciplina tem uma contribuição muito grande e uma responsabilidade muito grande, não é, Tetemo? Verdade. A sociedade, a gente tem observado, Fernanda, ela tem se conscientizado mais de procurar seus direitos. Então, os próprios clientes, os próprios advogados sendo lesados durante a sua profissão, no exercício do seu mistério, eles têm procurado mais a OAB. E, recentemente, a gente tem colocado, em conjunto com a presidência, uma nova forma de conduzir. Nós temos tentado fazer uma mediação dos conflitos. Antes da própria instauração do procedimento formal, a gente tem tentado buscar a conversa entre os advogados, entre a parte dos advogados, evitando a instauração do processo. Na maioria das vezes, os conflitos são resolvidos no âmbito do tribunal, na mediação, quando não há o processo. E, na verdade, acho que esse é o grande sonho, né? Que tudo se resolva através da mediação, que as partes construam a solução em conjunto, e acho que esse é o grande objetivo. E que, acima de tudo, a solução do conflito aconteça, né? É isso que se quer. Agora, para que o advogado exerça a sua profissão, há uma garantia que é chamada de prerrogativa. Mas o que significa isso? E para falar um pouquinho sobre prerrogativa de advogado, nós temos aqui hoje o Dr. Silvio Arruda, o nosso diretor de prerrogativas aqui da OAB Alagoas. Dr. Silvio, o que significa prerrogativa? Porque a advocacia repete tanto essa palavra e muitas vezes a sociedade não sabe o que significa. Então é importante esclarecer o que significa prerrogativa de advogado. Fernanda, como sempre, é uma satisfação falar de prerrogativas, justo por isso, porque existe uma confusão em relação ao que realmente é a prerrogativa e para que serve a prerrogativa. Muita gente imagina que a prerrogativa seria um direito que o advogado tem de ter mais acesso, de ter privilégio. Talvez. Muita gente considera como privilégio, mas na verdade a prerrogativa não tem nada a ver com o privilégio do advogado. A prerrogativa não é do advogado. O advogado apenas exercita a prerrogativa do cidadão quando defende os seus direitos. O cidadão, ele postula o processo através do advogado e a prerrogativa é do cidadão de que o seu advogado tenha acesso a todas as provas, a todos os documentos, que o advogado possa despachar livremente com o magistrado, com o Ministério Público. A prerrogativa é este exercício. A prerrogativa, na verdade, é o exercício profissional direcionado à defesa do constituído, do cidadão. Na verdade, é preciso compreender que a prerrogativa é uma garantia, é uma certeza de que o cidadão vai ter um bom trabalho exercido pelo advogado, né? Que o advogado vai conseguir exercer na plenitude a sua advocacia. Isso é indispensável. Agora, existem alguns aspectos no exercício da advocacia que muitas vezes são violados, e as prerrogativas são violadas, Silvio. Então, um dos pontos que o senhor coloca é o acesso ao magistrado, é o acesso às provas do processo. Quantas vezes não se presencia, então, a vedação ao acesso às provas do processo? Isso acontece, é uma constante. Isso chega até a OAB? Tem chegado. O nosso trabalho, desde que iniciamos a gestão, o nosso trabalho é justo de conscientizar o advogado que ele precisa trazer para a ordem esse tipo de violação, esse tipo de impedimento ao exercício profissional. Acontece. E como você tinha falado no começo, existe muita desinformação. Então, às vezes é o próprio servidor do cartório, lá do cartório judicial, que não conhece, é o funcionário policial, público que não muitas atende, vezes. a polícia que não tem muita noção do que é, às vezes até confundindo como se fosse privilégio do advogado. E eu acredito que há um equívoco quando se fala de prerrogativa, que o advogado diz, está dentro das minhas prerrogativas. Então, o militar, o policial civil, o servidor, ele entende aquilo como se o advogado estivesse querendo, assim, ser mais ou se sobrepor, e quando na verdade não é isso. A prerrogativa é uma lei federal que rege esse exercício profissional em defesa do cidadão, mas a maioria das pessoas que afrontam as prerrogativas, elas não entendem que estão impedindo o cidadão de se defender, eles entendem que estão como se estivesse dando um freio no advogado. Então a gente tem conscientizado o advogado para que procure a ordem, para que a gente tenha condição de corrigir esses erros, e estamos empreendendo curso, inclusive estamos participando de curso de formação de alguns segmentos, como
agentes penitenciários, na polícia também, nós estamos tratando desse assunto, dando aula, digamos assim, ou esclarecendo o que são prerrogativas e mostrando que as prerrogativas elas estão incumbidas numa lei federal e não no direito do advogado. O advogado apenas exerce o direito do cidadão. O advogado é o meio do cidadão se defender. É importante defender que não é um capricho, é, na verdade, um direito garantido por lei. É o estatuto que estabelece, então, esse exercício, essa garantia para o exercício da profissão. Então, prerrogativa é uma garantia legal, que passa para o advogado, mas é para o cidadão acima de tudo, e isso é fundamental. Agora, nós estamos vivendo um momento de muita crise para a nossa nação, para o nosso país, e no Poder Judiciário a situação não é diferente. Então, os advogados também estão esbarrando em todas essas dificuldades do dia a dia, seja a quantidade de demanda, seja a falta de magistrado, seja a falta de servidor, a falta de estrutura, quer dizer, essa é uma realidade não só na Justiça Estadual, mas muitas vezes na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, isso vem acontecendo no Brasil inteiro. E a advocacia vive o desafio de sobreviver do exercício desse trabalho e superar todas essas dificuldades. Doutor Telmo, como o senhor enxerga, na verdade, essa advocacia para o futuro? Né? Como enxergar caminhos alternativos diante de toda essa crise? Bom, eu acho que a alternativa é tentar desafogar o judiciário. É a gente tentar usar a menor estrutura possível do judiciário. É você tentar usar mais dos meios alternativos de composição de conflitos. Essa própria forma da nova condução aqui dentro da OAB, dentro do Tribunal de Ética da mediação dos conflitos, é exatamente isso. É começando aqui na OAB, demonstrando que não precisa você judicializar ou processar por tudo, é tentar resolver antes. A estrutura do judiciário não está fácil, está difícil. A concorrência também não está fácil, está difícil. Então, se você puder evitar de estar judicializando, resolvendo os litígios através de uma composição extrajudicial, você vai melhorar a sua atividade. Que é o mais importante, né? Doutor Silvio, e o desafio para o exercício da atividade profissional na defesa das prerrogativas, já que muitas vezes não há consciência de que elas existem e que devam ser respeitadas. É a capacitação? É a informação? É orientar todos os atores? Eu acho que o caminho é esse. O caminho é esse. O caminho é trazer essa informação e cada vez mais conhecimento sobre o que é a prerrogativa e o que é a lei para o servidor, para o serventuário, nos órgãos administrativos, para que o advogado tenha mais fluxo, mais fluidez no seu exercício de trabalho, porque quando há um impedimento, você trava o processo de defesa, então você atravanca o judiciário também, que já nos penaliza demais pela falta de estrutura. Então, tudo isso se soma. Se tiver mais informação, nós teremos um fluxo mais tranquilo desse E vai processo. prejudicar o cidadão. Na verdade, é importante compreender que tudo isso, quem sofre, ou com tudo isso, quem está sendo prejudicado, é, na verdade, o cidadão, é a sociedade que busca a prestação jurisdicional e não tem um resultado em tempo hábil, em tempo suficiente, e não tem um resultado que satisfaça, então, a sua necessidade, a sua medida de justiça. Eu acho que essa é a grande preocupação. Eu queria agradecer a presença dos senhores aqui, doutor Telmo, doutor Silvio, obrigada pela contribuição e pelas palavras, pelas informações. E esse, então, era o mais Conversando com Ela especial, que comemora, então, os 23 anos do Estatuto da OAB. Até a próxima oportunidade. Até lá. E você acompanha agora as notícias que foram destaque a nível nacional. É o quadro Notícias do Conselho. O relatório discutido no plenário da OAB foi embasado no Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, com precedentes no Superior Tribunal de Justiça e em ações do mesmo sentido realizadas pelo Ministério Público Federal. A presidente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor da Seccional de Alagoas, conselheira Marie Miranda, foi quem encaminhou à presidência da OAB a cartilha, intitulada Manifesto OAB por uma Infância Livre de Publicidade Comercial. Quanto à questão da educação, a educação alimentar, a ilusão do comprar, do ter e não ser, que hoje nós vivenciamos muito isso nas famílias e nas crianças, a vontade do ter, da preocupação em consumir.
A Ordem demonstra preocupação em relação ao tema, já que estudos e casos jurídicos comprovam os abusos das propagandas dirigidas às crianças. Segundo o relator da matéria, Cláudio Alves Pereira, o manifesto propõe uma conscientização dos efeitos da publicidade voltada às crianças menores de 12 anos. Não há, presidente, na proposta da presidente da comissão, qualquer medida querendo coibir ou proibir o mercado publicitário de suas atividades. Não se trata disso. Trata-se apenas, tão somente, de um manifesto conscientizando esse problema que atinge a sociedade brasileira, que é a publicidade voltada a crianças com menos de 12 anos. A proposta foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Pleno da Casa e conta com o apoio das comissões de defesa dos direitos do consumidor, da criança e do adolescente, da mulher advogada e de direitos humanos. Na campanha de conscientização, a entidade vai abordar os limites morais, legais e éticos da comunicação mercadológica voltadas ao público infantil. A ação será divulgada nas redes e meios de comunicação da Ordem. A matéria já tinha sido analisada em sessão anterior do Conselho, onde foi decidido de forma unânime a atuação da OAB em relação à Resolução 125 de 2010, do Conselho Nacional de Justiça. Em seu artigo 11º, a resolução torna facultativa a participação de advogados em audiências de conciliação. Na época, o plenário já havia decidido atuar junto ao CNJ para a mudança do dispositivo. Nós entramos com pedido de providências no CNJ para alterarmos a resolução. 125. Né? A resolução 125 no seu artigo 11. Nós já fizemos isso. Foi uma deliberação do Pleno do Conselho Federal, onde, na nossa proposta de alteração, nós estamos incluindo o parágrafo 1º, no artigo 11, afirmando que, nas audiências de conciliação e mediação, as partes deverão ser assistidas por advogados ou defensores públicos. Este movimento nós já fizemos no âmbito do CNJ. Para a Ordem, é imprescindível a presença da advocacia nos centros jurídicos de solução de conflitos e cidadania, o CEJUSC, já que a Constituição Federal prevê em seu artigo 133 a indispensabilidade do advogado à administração da justiça. Exige-se do Conselho Federal, senhor presidente, uma medida enérgica, porque é isso que a OAB deve fazer, é isso que a advocacia do Brasil está esperando deste Conselho. Essa bandeira histórica da OAB, ela precisa continuar cada vez mais intensa, presidente. Porque um dia foi o juizado especial que nos dispensou até determinado valor na esfera civil. Outro dia, nós encontramos os mecanismos alternativos de solução de conflito que vão sendo regrados aqui ou acolá, mediação, arbitragem. A pauta voltou à discussão do plenário da Casa para a análise da possibilidade da OAB ingressar no Supremo Tribunal Federal com ação direta de inconstitucionalidade, já que até então o Conselho Nacional de Justiça não se manifestou em relação ao pedido de providências da entidade. No voto, o relator conselheiro Josemar Carmerino, da OAB Mato Grosso, argumentou que é imprescindível que na audiência de conciliação a parte seja representada por advogado, pois só assim há efetiva possibilidade de solução consensual do conflito. E concluo que a OAB deva sim entrar com ação de inconstitucionalidade, não só em relação ao artigo 11 da Resolução 125, mas também ao artigo 10 da Lei, deixa eu só comentar aqui, artigo 10 da Lei 13.140 de 2015, que é a Lei da Mediação. Porque não adianta nada ser declarada inconstitucionalidade do artigo 11, sendo que a Lei de Mediação também prevê a faculdade. Presidente, meu voto é nesse sentido. Os conselheiros votaram em acordo com os termos do voto do relator. No entanto, decidiram também aguardar posicionamento do CNJ antes de ingressar com a ADI no STF. Admitir que o advogado seja excluído da mediação, aquela mediação feita no âmbito do Poder Judiciário. Porque o advogado é indispensável à administração da justiça. E nesse patamar, a garantia do cidadão de se ver orientado por um advogado na fase também pré-processual é fundamental, exatamente porque dali
pode nascer um acordo, além da inconstitucionalidade de se prover um processo, um meio de solução de litígio perante o Poder Judiciário sem a participação do advogado, nós temos também o dano causado ao próprio cidadão brasileiro, né, que se vê orientado pelo próprio Poder Judiciário de que pode ir à justiça sem o advogado. Com origem na segunda Câmara da Casa, a pauta votada no Pleno debateu a regulamentação do processo ético-disciplinar eletrônico da OAB. O dispositivo, previsto no artigo 78 do Código de Ética e Disciplina da OAB, traz em seu texto que os autos do processo podem ter caráter virtual, sendo regulamentado a partir de provimento. Impõe uma agilidade maior agora do Conselho Federal para que nós não tenhamos dificuldades nas seccionais, notadamente nos julgamentos dos processos éticos disciplinares, e por isso eu pedi que a nossa segunda Câmara, o secretário-geral da OAB, para que agilizasse esse pleito e essa proposição para que trouxéssemos ao Pleno para já apreciarmos e não corrermos, como disse, riscos frente às nossas seccionais nos processos éticos disciplinares. Em seu voto, a conselheira e relatora Glícia Salmeron avaliou a necessidade da admissão da matéria e da minuta do provimento, que, segundo ela, vai ao encontro do sistema OAB. Voto no sentido do integral acolhimento da minuta proposta, editando-se o provimento que, aspas, regulamenta o processo ético-disciplinar em meio eletrônico na Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do artigo 78, parágrafo único, da Resolução 02/2015, Código de Ética e Disciplina da OAB. O provimento aprovado pelo plenário tem 8 artigos que regulamentam o processo ético-disciplinar. O texto passou por análise de cada item. As determinações do dispositivo serão aplicadas no âmbito do Conselho Federal, das seccionais e da segunda Câmara. Com a aprovação, o provimento já terá andamento no sistema da Ordem, onde sua aplicação será discutida com as seccionais. O tema voltará a ser tratado no plenário da Casa, para discussão da reforma do Regulamento Geral da entidade. Cultura é tudo aquilo produzido pelos humanos. É a totalidade de valores e práticas do nosso cotidiano. É também um recorte para se referir às artes. A cultura é imprescindível para a identidade de um povo. É por isso que ela deve ser acessível a todos. Tão importante para quem consome cultura é também dar meios para que ela se dissemine na sociedade. Por isso, em 1991, foi promulgada a Lei 8.313, mais conhecida como a Lei Rouanet, que institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura. O artigo 5º dessa lei determina o repasse de 3% da arrecadação bruta de loterias federais para o Ministério da Cultura, para utilizar essa verba em projetos culturais. Embora a Lei Rouanet tenha garantido recursos específicos para o Fundo Nacional da Cultura, o FNC, a União, através da Secretaria do Tesouro Nacional, reteve quase 80% da arrecadação desse valor. Reduzindo o investimento, o acesso à cultura para os brasileiros fica fragilizado. Por isso, a Comissão de Direito às Artes da OAB de São Paulo trouxe o assunto ao Pleno. O relator, conselheiro federal Maurício Silva Pereira, observa que o valor anual relativo aos 3%, que deixa de ser destinado ao Ministério da Cultura, em uma conta rápida, significa algo em torno de R$1,5 bilhão. Ele sugeriu ajuizamento de uma ação civil pública ou medida judicial cabível pela cobrança à União do repasse desses valores ao FNC. Consequência, voto pelo ajuizamento por esta entidade da ação civil pública sugerida ou, se for o caso, da medida judicial cabível visando a condenação da União Federal a repassar ao Fundo Nacional de Cultura automaticamente, após o seu respectivo recebimento, os 3% da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e loterias federais e similares, cuja realização estiver sujeita à autorização federal, deduzindo-se este valor do montante destinado aos prêmios. O Conselho Pleno da OAB aprovou por unanimidade pela abertura da ação. Ana Paula Montini escreveu a peça junto à Comissão de Direito às Artes de São Paulo, a qual participa.
Ela explica que o FNC foi criado justamente em caráter distributivo. Ele é um fundo que foi criado para a descentralização da cultura, para o apoio regional da cultura e principalmente para você apoiar os artistas iniciantes, os produtores independentes, os pequenos produtores culturais, as instituições que estão começando com um perfil diferente do que é o mecenato. Então ele tem um papel muito significativo nessa estrutura, não só pensada pela Lei Rouanet, mas como nessa estrutura do setor da economia da cultura como um todo. Não é a primeira vez que a reforma trabalhista, projeto de lei da Câmara número 38 de 2017, é discutida na OAB. Desde o início do ano, quando a proposta foi anunciada pelo governo, a ordem se manifestou contrária à forma como ela vem sendo tratada no Congresso Nacional. A entidade realizou debates nas seccionais, nos estados e no próprio Conselho, a fim de levantar informações e perceber a posição da advocacia, da sociedade e de empregadores em relação às mudanças na lei. A OAB, em conjunto com 20 entidades da sociedade civil, debateram o texto e elaboraram carta, que foi entregue ao presidente da Câmara dos Deputados. Foi a partir dos debates promovidos pela ordem que uma comissão relatora, com conselheiros da OAB, foi formada para analisar a proposta discutida na sessão plenária de junho. Eles examinaram os 117 artigos alterados na CLT, a lei trabalhista, dentro do projeto de lei da reforma. A relatoria concluiu que 19 deles são inconstitucionais. Com o apoio dos conselheiros federais, na sessão plenária foram aprovadas 2 preliminares. Seria da inoportunidade do momento em se aprovar essa reforma trabalhista, esse projeto, né, no Congresso Nacional, em um momento de total incredulidade, né, daquele Congresso, de uma total falta de representação política, né, que vivemos atualmente, e também pelo assodamento dessa votação. E que aqui nós aferimos, né, principalmente com o nosso Flávio Pansieri, que é o vice-presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, 19 artigos inconstitucionais. Então, quer dizer, é um projeto que não pode vingar, não pode ser aprovado sem avaliação minuciosa de todos os seus artigos, das inconstitucionalidades. O espaço ficou pequeno para tantas advogadas e advogados que participaram do encontro. Renomados juristas compareceram para tratar sobre as sociedades de advogados. O presidente da OAB Nacional participou da solenidade de abertura. Ele ressaltou a importância do evento e da sociedade de advogados para a cidadania brasileira. Também afirmou que a defesa das prerrogativas é a forma correta para garantir os direitos e promover a justiça. O evento trouxe temas palpitantes para as sociedades de advogados. O primeiro painel tratou da reforma tributária e os impactos nas sociedades de advogados. Outros assuntos foram abordados, como os avanços normativos, as relações societárias e profissionais e a competência fiscalizadora da OAB nas relações societárias. Tivemos inúmeras inovações legislativas, tanto no âmbito externo. O Congresso Nacional aprovou importantes leis, como a Lei Complementar 147, que estendeu às sociedades de advogados a possibilidade de utilizar o supersimples. Tivemos a lei posterior que trouxe a possibilidade de sociedades unipessoais. Temos projetos de leis importantes sobre advogados associados tramitando no Congresso Nacional. São 3 projetos que estão em tramitação nas comissões da Câmara de Deputados. E temos mudanças internas. Tivemos o provimento 169 de 2015, tivemos o provimento 170 de 2016, que regulamentam essas relações societárias, serviços, associados, também sociedades unipessoais. E estamos desenvolvendo 2 novos alterações nos provimentos. Lucas Domingues é advogado desde 2014 e pretende abrir uma sociedade de advogados. Ele veio de Goiânia para assistir o seminário e não perdeu o foco. Abrir o escritório não é simplesmente você alugar uma sala e começar a trabalhar tecnicamente. Esse trabalho ele envolve outras circunstâncias que eu estou tendo aqui no seminário, questão tributária, questão legal, os provimentos da OAB, que me dão um fundamento legal para poder desempenhar minha atividade com mais tranquilidade. O seminário também serviu para atualizar aqueles que já atuam na área. Para poder me inteirar dos acontecimentos e poder aplicar lá em Goiás, ajudando os advogados a montar os seus escritórios para não sofrer uma fiscalização e ser multados.
Cidadania de hoje vai ficando por aqui, mas o nosso próximo encontro é na semana que vem. Enquanto isso, você pode continuar acompanhando as novidades da OAB Alagoas através das nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e, claro, o nosso canal no YouTube, o OAB Alagoas TV, onde você pode, inclusive, rever os programas OAB Cidadania. Até a próxima semana!